Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre os esquerdistas chegando à conclusão de que é verdade, deu ruim, o governo Lula não funcionou como a gente imaginava que iria funcionar, né? Vamos entender essa notícia aqui do Estadão, aqui do Sebastião Ventura Pereira da Paixão Júnior. É o nosso colunista que escreve que o governo Lula acabou. E depois? Pois é, rapaz, o pessoal está preocupado com isso. Essa notícia foi sugerida por Helena, Liberaule, O Caminho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu já falei para vocês a tese que eu tenho, né, que eles botaram o Lula só porque era o único candidato que conseguia tirar Bolsonaro, né? Não é que eles gostassem do Lula, mas eles esperavam que o Lula tirasse Bolsonaro do poder, né? Mas o pior é o seguinte, eles achavam que uma vez Bolsonaro fora do poder, que ele ia acabar. Que não, esse negócio de Bolsonaro é um fenômeno temporário, uma coisa, um acidente de percurso, né? O Brasil não é de direita, o Brasil é de extrema esquerda. O Brasil já é praticamente um comunistão, já sempre foi, né? A história brasileira é a história do comunismo, no final das contas, né? Um monte de gente rica ficando rica às custas do Estado e o povo miserável tendo que sustentar essa coisa toda com impostos, né? Então, essa era a expectativa deles. O problema para eles não é que o Lula falhou no sentido do Lula ter feito um governo de merda. Eles já sabiam que o Lula ia fazer um governo de merda. Eles sabem quem é o Lula, né? O problema desse pessoal é que eles achavam que o Lula ia conseguir acabar com o Bolsonaro, que o Lula ia decretar o fim do bolsonarismo no Brasil. E isso não aconteceu. Ao contrário, o que eles estão percebendo agora é que o bolsonarismo está mais rico que nunca, né? Está mais forte do que nunca. Olha só que coisa aqui, ó. É hora de pensarmos o futuro. As velhas forças políticas chegaram a um ponto de exaustão. Não são mais levadas a sério. Cara, como que alguém vai levar a sério um sistema político que a gente votou no cara para dar armas, para permitir que a população tenha armas, e aí o cara chegou, ganhou a eleição, o Bolsonaro, né? E o STF falou que não pode. Não, não pode porque não interessa o que o povo votou, o que a gente está dizendo é que não pode ter armas e coisa e tal, e a gente é que sabe o que é melhor para a população, não é o povo que vota. Isso aqui não é democracia. Isso aqui é uma enganação. Você vota em quem você quer, mas quem manda é o STF. Como que vocês esperam que alguém respeite esse tipo de coisa, né? Aqui, ó. A política nacional perdeu por completa a aura de respeito e autoridade. Vocês pegaram um corrupto, pinguço, um idiota socialista que roubou o país, que quebrou o país completamente em 2014, tiraram o cara da cadeia. O cara estava preso por corrupção comprovada com inúmeras provas lá, um processo enorme feito de forma séria ao longo de anos e anos, com devido processo legal, com contraditório, ampla defesa, não sei o que lá. No final das contas, depois de 12 juízes no final votarem contra o cara, botaram o cara na cadeia, o cara foi para a cadeia, mas aí a classe política brasileira, não, mas a gente não pode aguentar Bolsonaro. Bolsonaro... O que Bolsonaro fez? Bolsonaro fez um governo excelente, diminuiu o tamanho do Estado, acabou com um monte de porcaria que tinha inútil dentro do Estado brasileiro, estava modernizando o Estado brasileiro, a economia do Bolsonaro foi a melhor que teve. Com uma pandemia, imagina o governo Lula com uma pandemia, cara. Você tem ideia da tragédia que seria isso? É fácil de ver, é a Argentina. Foi o Alberto Fernandes, o coleguinha do Lula na Argentina, fez exatamente isso. Um esquerdista pegou um país na pandemia, o que ele fez? Tudo quanto é proteção possível, quebrou a economia da Argentina completamente, né? Felizmente a gente tinha Bolsonaro, a economia em V, né? Paulo Guedes, a economia caiu, voltou de novo e voltou crescendo. Bolsonaro entregou o governo com superávit, com tudo funcionando. Mas o pessoal, não, Bolsonaro não pode. Bolsonaro fala muito grosso, fala umas palavras que eu não gosto, ele é muito hostil às pessoas e não pode, não sei o que lá. Pronto, vamos fazer o quê? Vamos trazer de novo o pinguço corrupto. Tirar o cara da cadeia sem nenhum motivo, não tinha nada para tirar ele da cadeia. Foi tudo certo a Lava Jato. Tiraram o cara da cadeia, botaram ele na presidência da República. O que você acha que seria a resposta da população? É lógico que ninguém mais tem respeito sobre o governo. Cadê a instituição brasileira? Quem destruiu a democracia brasileira, quem destruiu a instituição brasileira, as instituições brasileiras, foi o STF. Foi exatamente aqueles 11 pinguço corrupto que tem lá no STF que fizeram esse negócio todo, achando que não, a gente está fazendo tudo certo aqui, porque a nossa bolhazinha aqui da esquerda acha que está tudo certinho, então vamos tirar o pinguço da cadeia, vamos botar ele na cadeira do presidente e vai dar tudo certo, né?
Aqui, ó, a política nacional perdeu por completo sua aura de respeito e autoridade. Eu acho outra coisa engraçada, né? Como se em alguma época da história do Brasil a política tivesse respeito e autoridade, né? Nunca teve. O máximo que tem é justamente com o Bolsonaro. O Bolsonaro foi o melhor, o pico do capacidade de respeito do Brasil. Por quê? Porque tinha um presidente que realmente tinha um destino para a nação, tinha um caminho apontado, né? Queria chegar em algum lugar, né? Diferente do Lula, que o objetivo é roubar. E, aliás, 99% dos presidentes do Brasil, que o objetivo é roubar dinheiro, encher o bolso de dinheiro e pronto, né? Aqui, ó. Sim, a política perdeu o encanto. Eles estão falando isso por quê? Né? Porque eles perceberam, eles fizeram essa força toda para tirar o Bolsonaro a qualquer custo. E eles perceberam que não tem jeito. O povo continua querendo o Bolsonaro. Quem tem voto é o Bolsonaro. O resto do pessoal, ninguém tem voto. Né? O Lula tenta ajudar os candidatos a prefeito da esquerda, ninguém quer. O Lula não consegue agradar absolutamente ninguém. Né? O cidadão vota, mas o voto já não muda nada. Eles estão reclamando aqui porque o Lula foi eleito, mas não consegue fazer nada porque o Congresso é de direita. Aí, meu amigo, o Congresso não foi votado também? As pessoas votaram no Congresso, né? O Lula ganhou a eleição com uma nesguinha de nada ali, que muita gente diz que foi devido justamente à pressão do Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro na eleição, porque houve realmente um desequilíbrio. Alexandre de Moraes botou o dedão na balança lá para desequilibrar a balança, né? As supostas, entre aspas, fake news contra o Lula eram imediatamente perseguidas e proibidas, e as pessoas punidas e não sei o que lá. As fake news contra Bolsonaro, daqui a uma semana a gente pensa nisso, não sei o que lá. O que? As rádios do Nordeste não estão veiculando a propaganda do Bolsonaro? Não tem nada disso não, é mentira. Aí, aqui, ó, não, chamamos um especialista aqui da USP para dizer que é mentira e não sei o que lá, não tem nada disso não. Ou seja, claramente o Alexandre de Moraes botou o dedo na balança lá para desequilibrar a eleição a favor do Lula. E aí o pessoal fica preocupado aqui, porque, peraí, como é que pode? O Lula não consegue fazer nada e coisa e tal, né? Aqui, ó, a gravidade da circunstância não permite desvios retóricos. Sem cortinas, o governo Lula acabou, muito antes de chegar ao fim. Pois é, acabou na cabeça deles. De novo, eu estou explicando para vocês. Esse pessoal aqui, eles sabiam que o Lula era uma merda. Todo mundo sabe quem é o Lula. O Lula sempre foi essa coisa que está aí, né? Eu vou falar também desse outro cara aqui, o Alexandre Bausch, lá da DW, né? Falando que não, porque o Lula, a gente não imaginava que o Lula ia jogar o nome do Brasil na lama, o nome internacional do Brasil na lama, e não sei o que lá. Não, meu amigo, o Lula sempre pisoteou no nome do Brasil. O Lula sempre foi um idiota socialista, sem nada na cabeça. Eu não sei onde é que esse pessoal tirou que o Lula era um democrata, né? É do desespero dele, só pode ser isso, né? Então, o cara está dizendo aqui, ó, o Lula acabou. Por que acabou? Porque na cabeça deles, a função do Lula era destruir Bolsonaro. Eles esperavam um governo Lula ruim, eles sabiam que seria ruim, mas eles achavam que aí o bolsonarismo vai acabar. Aí tudo bem, o Bolsonaro tiraram o Bolsonaro do poder, mas ninguém mais vai gostar do Bolsonaro, porque só gostam do Bolsonaro porque faz disparo em massa de WhatsApp. Lembra dessas histórias? Cara, a coisa mais idiota do mundo, né? Ninguém acredita no Planalto, a tragédia do Rio Grande do Sul mostrou isso e fala de outras coisas aqui, e a artilharia de impropérios dirigida ao Banco Central, concordo, e nesse caso eu concordo, ele está certo aqui, realmente um absurdo que o Lula fez com o Roberto Campos Neto. Se tem alguma coisa, alguém que é responsável pelo Brasil não ter afundado completamente, é o Roberto Campos Neto. Diga-se de passagem, indicado pelo Bolsonaro, e outra excelente indicação do Bolsonaro, entre tantas indicações boas do Bolsonaro. E aqui, ó, o Brasil e os brasileiros merecem um governo melhor e mais qualificado. Para tanto, a alternativa para a esquerda jurássica não pode ser uma direita bizantina. Ou seja, o cara continua achando que Bolsonaro não serve. Bolsonaro não pode. Eu acho engraçado porque eles já perceberam que o truque deles deu errado. Eles achavam que Bolsonaro ia acabar. Bolsonaro não acabou, está mais forte do que nunca. Vai voltar, em algum momento vai voltar. Pode ser que volte agora em 2026, pode ser que volte em 2030, pode ser que volte em 2034. Não sei quando que Bolsonaro vai voltar, mas vai voltar uma hora. Esse pessoal está percebendo que ao invés de enfraquecer Bolsonaro, eles aumentaram o apoio a Bolsonaro, né? E agora, é curioso eles dizerem aqui que a resposta à esquerda jurássica não pode ser uma direita bizantina, ou seja,
A resposta para Lula não pode ser Bolsonaro. Mas, curiosamente, para eles, a resposta à direita bizantina pode ser a esquerda jurássica, né? Porque eles fizeram isso. Eles forçaram o idiota corrupto, pinguço do Lula a voltar para a presidência para tirar Bolsonaro. Então, para eles, tá ok. Não deixa de mostrar a preferência desse pessoal. Mas, de novo, é o que eu estou falando para vocês. Eles estão desiludidos, eles viram que perderam essa guerra. Isso faz parte do processo de aceitação. Sabe o ciclo do luto? Né? Você tem primeiro a revolta, né? Negação. Né? Negação, não, Bolsonaro acabou. Bolsonaro, o inelegível, acabou Bolsonaro, não vai ter mais Bolsonaro, não. Já era, não adianta. Né? Era negação. Já viram, agora estão na fase da aceitação, já viram que, olha só, não tem jeito não, Bolsonaro vai ficar aí, né? Aí ele fala aqui, ó, a burrice ama a estupidez, né, querendo ofender os bolsonaristas e coisa e tal. Mal percebe ele que burros são eles, né, estúpidos são eles. Bolsonaro é a resposta a isso. Ele não é uma alternativa, não é algo comparável com Lula. O Bolsonaro é a resposta correta a isso. Eles vão chegar a isso no final do ciclo do luto deles, né? Aqui, ó, obviamente, para além dos personalismos de ocasião, o crescimento constante e consistente, a ascensão social pelo trabalho dedicado requer instituições sérias, regras claras e garantia de justiça. Exatamente o que vocês destruíram e continuam destruindo aqui no Brasil. Você tem um monte de gente sendo perseguida pelo STF, porque não é julgada pelo STF, é perseguida pelo STF. O Alexandre de Moraes criou um tribunal de exceção, está fazendo um julgamento show do pessoal do 8 de janeiro com o tribunal de exceção. Estão sendo perseguidos pelo STF porque não deveriam nem estar sendo julgados pelo STF. Não tem nenhum motivo para estarem lá. É justamente perseguição. E aí vem o pessoal reclamar que não temos instituições sérias. O Alexandre de Moraes, que acabou com o devido processo legal, que criou o inquérito de ofício do STF, que começou a julgar com o árbitro, acabou com o juiz natural, ele é o juiz de tudo. E como é que vocês querem falar em instituições agora? As instituições foram destruídas aqui no Brasil. Sim, por vocês. É o que eu falo. O Bolsonaro é a resposta ao problema que vocês estão colocando aqui, né? Aí o pessoal fala aqui que um país continental de baixa escolaridade fica vulnerável a seguir lideranças carismáticas. Não, olha só, liderança carismática é sempre a resposta. Baixa escolaridade e coisa e tal é preconceito seu, tá? Você que é um idiota de esquerda que acha que a pessoa de baixa escolaridade é a pessoa burra e vai só seguir pessoas carismáticas, porque você tá seguindo o Lula, você botou o Lula lá. Então, ou seja, esse pessoal que vai ser alguém carismático sempre vai ser. Políticos têm que ser carismáticos. Por que o Geraldo Alckmin é a negação completa que ele é, né? Porque ele não é carismático, né? O cara consegue ganhar alguma coisa, mas nunca vai ser um líder carismático, nunca vai ser alguém de importância na política brasileira, né? E acabou mostrando toda a submissão dele à esquerda ao virar vice do Lula, né? E aí ele fala que não, porque o lulismo, lacerdismo, brizolismo, getulismo, ele está comparando todo mundo, todos os políticos, coisa como se fosse uma coisa só. E ele esquece um detalhe importantíssimo. Bolsonaro diminuiu o tamanho do Estado, ao contrário do Getúlio, ao contrário do Brizola, ao contrário do Lula. O Lacerda nunca teve chance, o Lacerda nunca foi presidente do Brasil. Mas ao contrário do Getúlio, do Brizola e do Lula, o Brizola também nunca foi, né? O Brizola é um outro idiota também, mas nunca foi presidente do Brasil também. Ao contrário do Getúlio e do Lula, que são as duas grandes figuras que atrasaram o Brasil centenas de anos. Por que atrasaram o Brasil? Aumentando o tamanho do governo. O Bolsonaro, ao contrário, que é um país menor. Olha só a diferença que tem fundamental nisso daí. Quando você aumenta o tamanho do governo, você aumenta o autoritarismo, você aumenta o controle que essa figura neféria, essa figura ruim, que ele próprio admite que o Lula é ruim, o quanto que ela consegue controlar o Brasil. Então o Bolsonaro foi no caminho correto. O Bolsonaro é a resposta para o problema que essas pessoas têm. Esse pessoal da direita limpinha ou da esquerda, centro-esquerda do PSDB, ficam achando que Bolsonaro é ruim só porque Bolsonaro não é deles. Bolsonaro não está ligado ao PSDB. Eles não percebem que o Bolsonaro é a solução para o problema que a gente tem hoje. Ele é o cara carismático que tem as ideias corretas para o Brasil neste momento. Diminuir o tamanho do Estado. É isso que é necessário, né? Aí ele fala aqui que não sei o que lá, que não pode... o Lula tem que ser substituído por alguém, por um nome que seja capaz. Senão, pós-Lula será muito parecido com o que somos hoje, um país especulativo com ciclos pontuais de crescimento e crises agudas de estagnação prolongada. Exatamente. Enquanto o pessoal insistir em achar que o governo é que vai resolver isso,
vai ser desse jeito aqui no Brasil, né? E o cara já está falando aqui, ó, o Alexandre Bausch aqui da DW, falando sobre que o destino do Biden também ameaça Lula, né? Ele fala sobre a idade do Lula e coisa e tal. Mas, de novo, esse negócio da idade é o de menos. Eu já falei, o Biden não foi tirado pela idade dele. Isso é ilusão. Ele foi tirado porque a política econômica dele é ruim. Os democratas usaram a questão da idade para isso, né? E aqui, ó, ele fala a mesma coisa. Não, porque o Lula vai ter 80 anos quando chegar em 2026, né? E aí, aqui, ó, os paralelos entre Lula e Biden vão além da idade avançada e o misto da superioridade. Os partidos não permitem competições entre possíveis candidatos à sucessão. Isso é verdade. Ao contrário de Bolsonaro, que gerou Tarcísio, Zema e mais um monte de nomes com muita possibilidade de ascender ao poder, o Lula não. O Lula é centralizador. O Lula quer um regime tipo União Soviética, em que o líder está ali e ele manda em todo mundo. Para você ter um líder forte, você precisa matar a competência. Se você tem pessoas competentes no segundo escalão, elas te ameaçam. Então o Lula, o líder ditatorial, o líder que quer ser líder puramente pelo aspecto institucional, mata a competência no seu entorno. É o que acontece com o Lula, é por isso que o Lula nunca vai ter. As declarações espontâneas do Lula sobre a Ucrânia, Israel, Venezuela têm prejudicado sua antiga reputação internacional. Cara, meu amigo, o pessoal para escrever sobre o Brasil devia aprender um pouco sobre o Brasil, né? Porra, ô, seu Alexandre, só tá dando uma de idiota nessa história. Meu. Que porcaria de antiga reputação internacional. O Lula sempre foi esse idiota que você tá vendo aí. Todo mundo sabia que ele era esse idiota que você tá vendo aí. Pesquisa o projeto de paz do Lula e do Erdogan de 2013, 2014, nem lembro quando é que foi isso, 2007, acho que foi 2007. Procura essa porcaria do Lula. O Lula sempre foi um pateta em termos de política internacional, sempre foi um idiota em termos de política internacional. Sempre prejudicou o Brasil em todas as vezes. Só na cabeça de pessoas com a pecinha quebrada da esquerda que esse cara é resposta a alguma coisa. Tô falando para vocês, eu tô vendo que a esquerda já tá chegando na fase da aceitação, né? O ciclo do luto já tá completando. O próximo passo agora é vocês entenderem que Bolsonaro é a saída. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.